Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, pessoal! Está começando Na Montanha, o seu podcast semanal. Antes de falar o nome, eu vou aqui apresentar a ficha, uma ficha extensa, viu? Ele tem especialização em treinamento desportivo Cuba, especialista em treinamento desportivo pela Unifesp. É graduado em Educação Física. Técnico da Seleção Brasileira de Treino no Mundial de 2016 e 2017. Team Manager do Brasil no Mundial 2018 e 2019. Ele é representante nacional do ITRA Brasil 2017, 2018 e 2019. Membro do Conselho do ITRA 2017, 2018 e 2019. É presidente da ABCT, Associação Brasileira de Corrida em Trilha. Colunista da Go Outside Brasil e da Runners World Magazine Brasil. Trail Runner pela CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo. Treinador de atletas elite do Trail Runner Nacional e palestrante. Vocês fazem ideia de quem eu estou falando? Sidney Togumi, seja bem-vindo. E aí, Zulu? Obrigado. Obrigado pelo convite. É o que eu falei para você aqui antes da gente começar, né? Isso aí é tudo mentira, só vai impressionar. Eu cansei aqui. Eu não vou falar sobre a parte de baixo, que são as suas provas, porque a gente vai falar isso durante o programa. Mas eu vou aqui ler uma frase. Não são seus treinos, é todo o seu histórico de vida que te leva a ser gigante. Essa é uma frase impactante e nos remete a uma prova muito tranquila, né? E antes de você falar da prova, o que fez você chegar lá foi você ter feito 8 vezes o Ironman? Não especificamente os 8 Ironmans, mas eu acho que eu gosto de me desafiar, né? Pessoalmente falando, independente de profissão, eu sempre pratiquei esportes e eu gosto de me desafiar. E esse desafio do Thor, eu acho que ele foi amadurecendo com o tempo. Eu conheci o Thor em 2013, né? Em 2012 para 2013. E foi a primeira vez que, pesquisando na internet, eu encontrei a palavra Thor Giants. E naquele momento eu achava que era um absurdo. De verdade, eu falei, não dá, é impossível. Não tem como eu participar dessa prova. Então, para você ver que acho que é uma coisa que a gente vai evoluindo, né? A gente vai ganhando experiência, vai ganhando autonomia, enfim. E aí um dia, em 2015 para 2016, eu falei, eu acho que agora eu posso tentar. E aí eu fui participar do Thor pela primeira vez em 2016. Então, eu acho que é uma evolução de todo um processo, né? Você também foi atleta, a gente vai criando os novos desafios, alguns no momento não é o momento. E aí depois a gente cria coragem e se prepara para esse novo desafio. Você sabe que eu assisti o documentário 2 vezes já, né? E eu fico com uma vontade tremenda de fazer, só que logo passa. É igual gripe, né? Espera que passa. Logo passa porque vendo os seus relatos ali, a vida como ela é, né? Naquela situação, a gente fala, é perrengue. É sofrimento. Mas você tem uma outra frase que você diz: se você não gosta de ficar sozinho, Todejaan não é para você. Você ficou muito tempo sozinho? Muito. Você fica... Cara, a gente... Nas provas mais longas, é muito louco, né? Porque a gente tá largando ali com um monte de gente do nosso lado, mas é uma solidão ali num determinado momento. Mas, literalmente falando, como é uma prova de 330 quilômetros, você tem 900 participantes. Chega um momento que a prova, o espaço entre os atletas é muito grande. Então você passa muito tempo sozinho, horas sozinhos. Eu lembro que me recorda assim, um tempo mais longo, acho que eu fiquei 12 horas, 15 horas sem ver ninguém, né? Assim, caminhando de noite, enfim, talvez tinha alguém ali perto, por ser noite eu não vi, mas a minha sensação era de estar sozinho. Então... É até a primeira frase do doc essa, né, do documentário. E é verdade, porque se você não se dá bem com você mesmo, né, a terapia vai ser necessária na volta.
Mas, diante do que você falou aí, parece que teve um dia que você não estava bem contigo. É. E conta pra gente, como que foi essa situação? Mas... Não, contei. Tá bom. Na verdade, eu fui em 2016. 2016 é a primeira vez que eu fui. E aí, já tinha feito provas longas. Então, eu sabia de algumas coisas que eu ia passar. E, mesmo assim, eu fiquei pé da vida porque eu não consegui lidar com a situação. E aí, voltei até um pouco chateado em 2016 comigo por isso. Pô, eu tenho uma certa experiência, sabia o que eu ia passar, então não fazia sentido aquilo me perturbar tanto. E mesmo assim me perturbou. Beleza. 2018, com menos de 48 horas de prova, eu estava num trecho subindo a montanha e eu tive uma pane mental. Eu falei assim, ficou chato. Chato mesmo. Boring total e sem sentido. Aquele questionamento que a gente brinca que eu estou fazendo aqui. E eu passava ali, conversava muito com a doutora Vânia Sierra, que me ajudou muito, a Renan Sierra, que ela sempre me ajudou bastante na parte mental. Eu já conhecia vários exercícios e eu tentava voltar para a prova. Tenta voltar para a prova. E não conseguia. E aí eu comecei a ficar bravo comigo, por não conseguir voltar. Daí, um terceiro momento, eu comecei a ter sentimento de culpa. Por quê? Porque a prova é uma prova em que você precisa ser sorteado para estar lá. Eu tinha sido sorteado, eu estava lá. Por exemplo, a Fabi queria estar fazendo a prova do Touch Direct, que é a prova um pouco menor. Não foi por uma questão de trabalho. E eu estava lá, um dos sortudos de estar naquela prova, e eu não estava curtindo a prova. Então eu comecei a sentir culpa. E aí teve um momento que eu não estava suportando e eu liguei para a Fabi. Eu falei, Fabi... E é lógico que ela levou um baita susto, né? Porque a gente está na prova no meio da montanha que vai durar uma semana e de repente eu ligo, é porque alguma coisa deu errado. Que horas que era isso? Cara, lá era de manhã. Eu não sei, eu acho que por volta de umas 10 da manhã. Então aqui, 5 horas atrás, umas 5 horas da manhã. E... O que foi? Eu falei, não, tá chato. Ela falou, como tá chato? Né? Então... E aí ela começou a me questionar e ela me falando tudo que eu falo para os alunos. Olha, não decide na hora que a gente está na bad trip, não toma decisão, tenta ressignificar as coisas e tal. Eu tinha feito tudo, mas não estava dando certo. E daí ela falou para mim, olha, não vai decidir aí, chega no PC, descansa. Aquela orientação que nós como treinadores a gente sempre fala para os nossos alunos. E eu falei, tá bom, mas aí você já ficando mais aliviado. Eu desliguei a ligação para a Fabi e aí eu liguei para a doutora Vânia. Togumi, o que está acontecendo? Eu falei, Vânia, me ajuda. Me ajuda porque não estou conseguindo. E eu brinco que eu queria que ela falasse assim, Togumi, pensa numa cor, bate palma 3 vezes, dá 3 piruetas para a direita, 3 para a esquerda, que isso vai passar. E eu juro que eu faria. E eu tenho certeza que ia passar. Mas ela começou a fazer um pouco de terapia comigo. Eu, no meio da prova, subindo a montanha, e ela me questionando se eu estava preocupado que as pessoas iam falar se eu desistisse da prova, como é que eu ia lidar com aquela situação. E eu assim, não é isso que eu quero, né? E tal. Enfim, não tinha. A minha sorte maior foi que naquele ponto que eu estava da prova, ninguém ia me buscar. E eu digo que é sorte mesmo, porque... Não tinha como alguém me buscar. Ou eu retornava, ou eu ia para frente. Como estava mais fácil ou mais perto eu ir para frente, eu fui para frente. Não foi uma questão estratégica. Não. Aqui falta 20, aqui falta 30, vamos fazer 20. Mesmo que fosse uma desistência, teria que ir para frente. Vamos para frente. O meu tempo para desistir era menor aqui. A desistência chegava mais perto indo para frente do que para trás. E quando eu cheguei ali no próximo posto de apoio, eu resolvi dormir. Falei, vou dormir 1 hora, depois eu vejo o que eu vou fazer. Dormi 1 hora e me senti melhor. E falei, vou tentar mais uma montanha. Me dei a chance de ver o que ia acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer. E saí para o próximo trecho até o próximo posto de apoio. Comecei aí, e aí é uma outra situação, Zulu, muito interessante até. Porque eu ficava no meio do caminho, caminhando, comecei a subir de novo e eu ficava, será que eu vou começar a ficar
down de novo, aí eu falava, não, eu não posso pensar nisso, porque se eu pensar nisso vai trazer todo aquele sentimento. Então eu tenho que abstrair. Mas eu me questionava se eu ia passar. Enfim, no momento aquilo passou e eu terminei a prova. Então assim, as pessoas falam, pô, Tugumi, foi muito legal, cara, você superou, você... Cara, eu não superei, eu digo que foi sorte mesmo, porque eu podia ter acordado e não ter continuado, passando mal e enfim, eu podia ter acordado, eu podia ter voltado, né, pro PC anterior e ter desistido lá. Então, foi uma situação assim bem complicada. E eu sou um cara muito questionador, eu gosto de... E eu queria entender por que isso aconteceu. Né? Porque, de novo, experiência eu tinha, eu já era a segunda vez na prova, não era a primeira, então aquele pedágio do novo eu já tinha pago em 2016. E por que tão cedo? Você vinha da PTL em 2015. De 2015, que eu não terminei. Essa eu não terminei. Mas já tinha uma experiência ali de dias. E esse PTL 2015 era o meu segundo PTL. Eu já tinha um PTL de 2013, que esse eu tinha terminado. Então, assim, eu queria entender por que aconteceu tão cedo. Porque assim, se a gente está no quinto dia, porque eu larguei domingo meio-dia, se fosse na quinta-feira, depois de 5 dias na montanha, porque a primeira montanha é linda, a segunda é linda, a terceira mais ou menos, a 30ª é igual à primeira, né? Então assim, e por que tão cedo eu fiquei down? Por que tão cedo eu fiquei de saco cheio? E aquele negócio, né? Para mim, acho que uma das maiores mentiras é que a gente tem que dividir o profissional do pessoal. Eu falo que a gente tem um balde só. Tudo enche o balde. Independente se é de trabalho, se é de família, se é do que for. E eu cheguei de balde bem cheio já lá. É a explicação que eu tenho. E aí por isso que no primeiro estresse que eu tive na prova, o balde transbordou. Né? Se eu tivesse chegado lá, não sei do que, mais tranquilo ou com o balde mais vazio, talvez eu teria suportado mais tempo. Mas isso é hipotético, a gente nunca vai saber. Mas foi a única explicação que eu encontrei por passar por um estresse ou ficar chato com menos de 48 horas, sendo que eu já sabia que ia durar mais de 100 horas. Então a gente pode dizer que existe uma demanda muito maior mental do que física numa situação, numa prova longa de praticamente ali 6 dias. Na minha opinião, quanto mais longo, mais mental. Né? Porque nós dois estamos aqui gravando o podcast, né, o Na Montanha, nós ficarmos aqui conversando por 1 hora, por 1 hora e meia, ok, mas se a gente criar um desafio de que a gente tem que ficar gravando isso aqui por 1 semana, como é que faz? Né? Pega a galera que joga poker, que fica ali dias e dias sentados fazendo, não tem um esforço físico, é um negócio muito mental. Então, para mim, quanto mais longo, mas o percentual de importância de você lidar mentalmente com você mesmo ou com as situações e tal, o percentil vai aumentando, na minha opinião. Ô Togumi, diante disso, eu percebi que durante essa jornada, né, como treinador, que existe muito mais uma demanda mental do que física. Porque dar treinamento, teoricamente, é muito fácil, né? Você prescrever o treino ali. E tem algumas demandas que elas são numa questão mental. E aí eu sei que você faz um trabalho com a doutora Vânia Sierra, né, que é um trabalho sensacional. Eu tenho como parceria o Antônio Milandi, que é coach, né, e tem também o Anderson Pinduca, que é psicanalista esportivo. Várias situações eu tenho que encaminhar para essas pessoas, porque eu sei que não é mais questão física, não é mais treinamento. Porque a pessoa, ela faz aquilo por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Chega uma hora que parece que a chave desliga, mas ela está fazendo a mesma coisa. E aí há uma demanda mental. Hoje o treinamento mental, ele se tornou mais importante que o treinamento físico? Eu não sei se mais importante, mas ele não é... Eu diria que é tão importante quanto. Porque senão a gente vai cair num erro de que o cara fala assim, eu estou preparado mentalmente, ele deixa o físico de lado e ele acha que ele vai levar na experiência. Não tem como. Na minha opinião, não. Desculpa, não é que não tem como. É o que eu falo para alguns alunos. Quando eu falo assim, olha, Zulu, eu não acho que você... Na minha opinião, não é o momento de você fazer essa prova. Muitas pessoas relacionam com isso de que eu não acredito que você termine a prova. E não está relacionado a isso. Está relacionado a quê? Que como treinadores, a gente tem como obrigação
colocar aquele atleta na prova com um mínimo de preparo físico para o desafio que ele vai enfrentar. Né? Então, eu levar uma prova... Se eu quiser tentar largar agora o Thor daqui uma semana, talvez eu consiga, na minha experiência, finalizar a prova. Vou me matar fisicamente, porque eu estou longe da forma física que eu estava, mas talvez na experiência eu consigo levar. Mas saudável não é. Primeiro que já fazer a prova não é saudável, mas assim, seria uma irresponsabilidade da minha parte me inscrever para o Thor daqui a um mês. Sim. Né? Por uma questão de responsabilidade mesmo. O dano físico é muito grande. Qual o preço você vai pagar para isso? E outra também, né? O dano... E a gente está sempre levando em conta que eu vou cruzar a linha de chegada. Porque se eu não cruzar a linha de chegada, é o dano físico, é o dano mental, né? De que é uma coisa que o esporte, para nós, é para dar prazer e não é para gerar frustração. Então, não faz sentido eu aumentar a probabilidade de ter uma frustração. Né? Então... eu não vejo o que é mais. O físico e o mental, eu acho que um não é mais do que o outro. Há momentos que a gente exige mais do físico, momentos que a gente vai exigir mais do mental. São equivalentes. Mas, na minha opinião, se eu estou 100% fisicamente preparado e a minha mente não está boa, a chance é muito menor de eu cruzar a linha de chegada do que se for o inverso. Se eu estiver mentalmente muito forte e 80% da minha condição física, a minha chance é maior de terminar a prova. E aí eu estou falando de terminar, não de ganhar, de ser um finisher. Né? Então, eu vejo dessa forma. Eu falei isso porque a gente dá muita importância para o treinamento físico. E agora, né? Quando eu falo agora, uns 10 anos para cá, eu vejo muita gente também dando essa importância para o treinamento mental. Seja com psicólogo, seja com coach, seja com psicanalista esportivo, né? Eu acho que porque quando você fala lá que chegou na prova com o balde um pouco cheio, não era cheio de treinamento, né? Você tinha uma demanda, outras demandas que fez você chegar com aquela situação. E ali no primeiro estresse você transbordou. É isso aí. Entendeu? Então, a gente achar... Na verdade, nós somos treinados assim. A educação física nos ensinou que tem que fazer atividades, você tem que... repetição. E a gente trabalhou muito pouco a parte mental. E a gente percebeu agora, durante a pandemia, que as duas coisas não podem estar separadas. Se você está com alguma situação mental, eles mandam você fazer movimento. Se você está com alguma situação física, eles mandam você fazer movimento. O movimento, ele tanto vai aliviar você fisicamente, quanto psicologicamente. Eu vou te falar uma coisa que acho que eu não contei para ninguém. De verdade. Poucas pessoas sabem. Eu não cheguei na minha melhor forma nesse Thor de 2018. Longe. E, olha, acho que não tem 5 vezes que eu não dormi pré-prova por insegurança. E 2, 3 dias antes da largada do Thor, eu não dormia. Eu tive quase crise de... Não é pavor, mas fiquei muito ansioso de não conseguir dormir por insegurança, porque eu sabia que eu não estava bem preparado fisicamente. E isso gerou um questionamento em mim, né? De eu chegar e falar assim, putz, cara, talvez não dê. De eu gerar uma dúvida interna de que talvez não dê, isso no pré-prova e, enfim... Aí na hora da largada eu consegui. Então assim, eu já tô mal fisicamente, eu gero um estresse mental e aí, enfim, né? Então pode ser que isso também tenha enchido o balde. Mas até eu tô num desafio, né, de colocar os aprendizados ali do trail, 1 por dia, e aí eu coloquei isso. E se você reparar, pega as provas longas, as acima de 50, 80, as desistências não são físicas. As desistências é porque a gente cansou de sofrer. Né? A gente cansou de sofrer. E a desistência, ela é mental. Ela não é... são raras as desistências porque torceu o tornozelo e ficou impossibilitado. Porque às vezes, quantas vezes a gente torce e continua andando, e continua na prova? E por que a gente torce e a gente não continua na prova? Ou às vezes não aconteceu nada e você fala assim, cara, acho que deu. Então, as desistências nas provas mais longas, a grande parte, no meu ponto de vista, é por questões de que é mental, a gente cansou de sofrer. Né? Se a gente em algum momento a gente consegue
virar essa chave, com certeza a gente continua andando, né? Indo para frente. Talvez fisicamente vai ser cortado, mas para continuar é mental. Né? Pega a Barclays Marathon. O tiozinho, ele sempre pergunta quando o cara vai desistir, entrega o número, ele pergunta, você tá certo disso? E ele é sarcástico e todo mundo acha engraçado ele perguntar aquilo. Olha, você tem mais 2 horas ainda para entregar o número. E aí o cara entrega o número na hora. E na verdade é isso. Quando ele pergunta, eu acho que ele tá fazendo certo. Ele tá falando assim, cara, não é hora de você decidir agora. Vai lá, cara, come, descansa, dorme. Você tem tempo para fazer isso. Se você não tivesse tempo, beleza. Mas... E aí dá tempo de você comer, beber, seu humor mudar, que é o meu dormir 1 hora ali, que eu segui para a prova e aí dei sorte e terminei. Então, eu acho que as pessoas estão dando mais atenção para isso, Zulu. Mas eu sempre questionei isso com a Vânia. Eu acho que a primeira pergunta que todo mundo tem que fazer é por que eu corro? Por que eu vou fazer aquilo? Qual a motivação? Qual é o motivo daquilo? Para que você corre? Para quem você corre? Né? E eu treino o Juninho já há muito tempo. O Jovadir, que já participou de alguns mundiais, um dos melhores do Brasil e tal. E uma vez eu questionei ele. Por que você faz isso? Por que você acorda todo dia para treinar, buscando um dia estar no Mundial de novo? Né? Para ele, porque é para mostrar, independente. Porque se o motivo não for muito forte, muito importante, a gente desiste. A gente fala assim, tudo bem. Né? Se a gente desiste, a gente larga alguma coisa e fica bem, é porque aquilo não era tão importante. Né? Então, eu acho que algumas questões que a gente tem que ter. E a gente lida muito com o ego, né, dentro do esporte. Essa é uma ótima pergunta. E eu falei no episódio passado que você não importa o quanto você corra. Você pode demorar, pode ir mais rápido, mas você tem que fazer por você. Se você estiver fazendo por você, qualquer resultado vai servir porque você está fazendo por você. E naquele momento só você sabe qual é a sua atual situação. Por qual perrengue você está passando. Então, quando a gente deixa de viver para o outro, preocupado com o que o outro vai achar, a gente acaba sendo feliz. Porque a corrida é isso, é você ser feliz. Eu passo por várias situações, a gente passa por muitas situações. E quando você falou sobre a demanda física, que a gente não pode, né, negligenciar, e eu concordo, porque... Mas eu falo uma coisa, Togumi. Você só vai numa prova mal treinado se ela não tiver corte ou não tiver tempo de finish. Porque você vai... Qualquer pessoa pode ir numa prova que ela não tem tempo de corte e ficar o dia inteiro correndo. E essa capacidade a gente não pode duvidar de ninguém. Todo mundo tem essa capacidade. Eu falo, se minha mãe quiser fazer a maratona a semana que vem, ela faz os 42, ela nunca correu na vida. Mas qual preço você vai pagar? O quanto isso vai lhe custar? Semana retrasada, um aluno me pediu para fazer uma prova de 84 km. Ele nunca correu nem 42. E aí você tem que respirar, você tem que pensar. Você não pode responder de forma imediata, né? Pelo menos eu tô aprendendo. Eu respondo. Eu tô aprendendo. E aí eu falei para ele assim, nós somos uma máquina, como um carro, mas nós temos uma quilometragem a rodar. Você quer fazer os 84 nessa data que você escolheu, ou você quer distribuir esses 84 e continuar correndo por muito tempo? Se a gente for fazer isso agora, você vai pagar um preço muito alto e eu não acho justo. Então, vamos fazer com uma preparação, com tempo adequado, para que você venha ter êxito no seu objetivo. Eu acho que isso é a grande sacada do corredor. Não é você querer fazer porque os outros estão fazendo. Você falou algo que eu acho interessante. Você corre por quê? Eu vou perguntar para você, você corre por quê? Você corre por quem? Assim, uma vez eu tive um aluno que ele do trail e tal, e aí ele ficou sabendo do Ironman e ele falou, pô, Tugumi, acho que eu tenho vontade de fazer Ironman um dia. E aí eu falei, eu sou suspeito, porque eu participei de alguns e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E aí eu falei, quando? Ele falou, ano que vem. Aí eu falei, mas cara, você tá querendo casar com essa mulher, só que você ainda não chamou ela para jantar.
né? Chama ela para jantar primeiro. Vai que você não gosta, e aí você já quer casar, né? Então, assim, eu acho que é o processo, né? De você... É legal fazer uma prova longa? É muito legal. É uma experiência diferente? É um mega desafio, mas, cara, correr 10K, o primeiro 10K... Eu lembro da minha primeira São Silvestre, foi um mega desafio, né? Então, assim, eu comecei no short triathlon, eu levei mais de 2 anos para fazer um triatlo olímpico, né? Então eu comecei a fazer triatlo em 93 e fui fazer meu primeiro Ironman em 2003. Caramba. Foram 10 anos para eu me preparar, ou pelo menos eu ter confiança para fazer um Ironman. Então, assim, e tô ali já há muito tempo praticando esporte, lógico, não de uma forma... Eu queria correr um pouco melhor, mas cada vez é mais difícil, mas eu digo assim, com vontade de fazer, né? Já treinei muitas pessoas que fizeram um Iron em pouco tempo e depois era como escrever um livro. Escreveu o livro, ele checou ali o checklist dele e matou. Não se tornou um praticante da atividade. Ele cumpriu um desafio que ele tinha colocado na vida dele. Enfim, é de cada um. Então, cara, é difícil lidar com isso. Mas eu tô ficando mais velho, né? E aí os meus pontos de vista às vezes mudam também, Zulu, pelo seguinte, eu tenho um aluno que não é que eu liberei, eu não libero ninguém, eu não veto ninguém de fazer nada, né? Eu oriento, mas que alguns anos, bons anos atrás eu falaria que eu não concordo, e hoje eu concordo. Por quê? Porque esses 2 alunos especificamente, eu entendia que era o único momento, um dos poucos momentos. Ele não teria uma outra oportunidade, ou seria muito difícil ele ter uma outra oportunidade para vivenciar aquela experiência. E aí eu comprei o projeto com ele, né? Então, isso é uma coisa que eu também passei a entender. Tugumi, eu quero fazer o Everest. Estou viajando aqui. E o momento que você tem é esse, porque depois você vai entrar num outro projeto de vida e que as chances vão praticamente zerar. E aí, hoje eu entendo. Pô, Zulu, então vamos, né? Então é difícil mensurar isso. E você falou do Everest. Na verdade, todos nós temos um Everest, um desafio grande, né? Pode ser uma São Silvestre, 15 km. Quem almeja fazer um desafio, não deixa de ser um desafio grande. Eu já corri mais de 20 São Silvestres. Eu lembro da minha primeira também, em 1996. Foi um martírio, assim, foi difícil, né? E eu brinco, eu falo para as pessoas, é uma maratona, assim. Para quem vai fazer pela primeira vez, 15 quilômetros, subindo a Brigadeiro, né? Não deixa de ser. Mas, enfim. E o Everest vai mudando, né, cara? O Everest é um desafio grande. Falar em Everest, eu quero voltar para a sua prova lá, dos gigantes. Eu queria que você falasse para as pessoas como que foi a rotina. É uma prova autossuficiente, só que... não tinha PC lá te esperando, né? Você tinha que carregar todas as suas situações, alimentação. Como que funcionava essa logística lá na prova? O Thor é uma prova de 330 quilômetros, você tem aproximadamente 20 mil metros de ganho vertical, e aí a gente fala de ganho, mas também de perda, né? É 20 para cima, 29 para cima, 29 para baixo. É uma prova de semi-autossuficiência. Eu fiz com uma mochila de 16 litros nas costas e a gente tem um drop bag de mais ou menos 40, 50 litros e é o mesmo drop bag que você encontra 6 vezes durante a prova. E aí, e essa é uma logística. O que eu vou colocar lá que eu vou precisar daqui 20 horas e o que eu vou colocar lá que eu vou precisar daqui 100 horas. Né? Então, você pode colocar o que você quiser, desde que você consiga fechar o zíper e entregar para a organização. Então... E você encontra esse drop bag mais ou menos a cada 50 quilômetros. E aí você vai falar, 50, para ter uma ideia, Togumi, eu cumpri a cada 50 quilômetros em torno de 18 horas. 16 horas, 18 horas. Então, daí eu montava minha logística em cima disso. Tem o quilômetro do 150 para o 200, ou é o anterior, nunca sei. Que é o que tem menos altimetria acumulada dentro daquele trecho, entre uma base de vida e outra base de vida, que são esses lugares onde a gente encontra esses drawbacks.
É o que tem menos altimetria acumulada, mas é onde o piso é o mais técnico. É o 50 mais longo que tem. É aquelas pedras que tá no documentário que aparece, não? No documentário, uma hora que eu tô subindo, que eu passo num lugar bem estreitinho e aí vem uma descida e tem uma imagem um pouco mais aberta. Ali eu me arrependo até hoje de não ter ficado mais 30 segundos filmando pra frente e não querer jogar pro totem que tava ali do lado. É aquele trecho. Então ali eu fiquei para matar os 50 quilômetros, eu levei 21 horas mais ou menos. O dia não acaba. Aquele trecho não acaba nunca. Então, Como você dividiu isso, esses 330? Você fez uma estratégia de, eu tenho que fazer tantos quilômetros por dia, tenho que fazer em tantas horas, e aí eu já vou emendar a pergunta. Você dormia quanto tempo? O que eu montei é assim, eu fui pegando o tempo médio da galera, né? Porque a gente não tem... Você tem uma ideia, mas você não sabe o que você vai passar, do que o pessoal cumpria cada trecho. E aí eu entendi que eu ia fazer entre 15, eu coloquei um range grande, 15 a 20 horas. E aí eu não saí tanto, eu cheguei 17, fiquei bem no meio mesmo desse range. E aí eu montava minha mochila para 17 horas. Eu fui de base de vida para base de vida, de 50, 50, 50 e assim por diante. A prova é non-stop, né? Então ganha quem chega primeiro. Se você quer dormir, você dorme o quanto você quiser e aonde você quiser. E em 2016 eu fui para não dormir. Não fui para não dormir. Eu fui com cabeça de corredor de aventura. Eu só vou dormir quando realmente eu estiver com muito sono. Então passei as primeiras quase 48 horas sem dormir. Dormi mais ou menos 14 horas em uma semana. Caramba. Então, e o trecho mais longo que eu dormi foram 3 horas. Então foram alguns dias eu dormi menos, alguns dias eu dormi mais, vou dormindo picado. E aí em 2000... Mas aí eu entendi que isso não funcionou muito bem. Né? Aí em 2018 eu falei, não, eu vou para dormir mais. Eu quero dormir mais porque aí eu vou acordar um pouco mais recuperado. Não sei se dá para falar se é mais recuperado ou não em pouco tempo. Mas eu entendia que eu imaginei que eu poderia manter um ritmo melhor, ou pelo menos de humor melhor, né? Mas eu não conseguia dormir. Eu falei, vou dormir 3 horas. Aí eu dormia, quando eu acordava, 1h15. Aí eu falei, não, tenho mais de uma hora para dormir. Eu deitava, não conseguia dormir. Eu falei, bom, não vou ficar aqui parado sem fazer nada. Arrumava as coisas e saía. Né? Então, o Thor, ele permite eu ter um apoio. Por exemplo, se você está lá para fazer meu apoio, você estaria nas bases de vida e conseguiria me ajudar na logística. Então, por exemplo, pegar o drawbag, reabastecer a mochila, trocar roupa, trocar não sei o quê, enquanto eu estou lá dormindo. Como eu não tinha apoio, eu tinha que fazer tudo isso sozinho. Então, perdia um pouco mais de tempo ali para poder... E por que eu dormi pouco em 2016? Porque eu falei assim, são 6 bases de vida. Se eu dormir 2 horas em cada uma, são 12 horas. Só que eu não vou chegar lá e dormir, eu vou ter que comer, então eu vou perder... Se eu colocar 3 horas, chego, pego, como, durmo 2 e saio. 3, se eu colocar 4 horas, é um dia parado. Né? Se eu colocar 4 horas em cada base de vida, são 6, são 24 horas parado, sem andar 1 metro para frente. Certo. Da prova. Aí eu falei, então eu vou fazer paradas de 2 horas. Eu tenho 2 horas para arrumar, comer, deixar tudo preparado e o tempo que sobrava eu dormia. Então não funcionou tão bem. Se você pegar o Ottoni, né, o Francisco Ottoni, que fez agora no ano passado, ano retrasado, ele dormiu muito. Só que como ele tinha um ritmo melhor de prova, entre uma base de vida e outra, ele ganhou uma gordura e conseguia dormir bem. Como ele dormiu mais horas, ele acordava melhor e aí ele ia melhor. Então é esse jogo de xadrez, é esse ciclo. Então eu montava a minha logística sempre em horas. Então, cara, eu vou fazer 20 horas. O que eu preciso de 20 horas? Eu vou comer a cada meia hora alguma coisa, eu enchia a mochila para 20 horas e me virava com aquilo até chegar na próxima base de vida. Mas no meio do caminho você encontra refúgio de montanha, que dá para você comprar, cidadezinhas que dá para você comprar alguma coisa. E aí você não quer mais comer aquela mesma barrinha, aquele mesmo chocolate, aí você toma um refrigerante diferente, enfim. Tortinha de morango. Esse é um problema do Thor, né? Que a tortinha de morango, a primeira, é espetacular, mas no 6º dia eu não consegui olhar para aquela tortinha de morango porque era a mesma do primeiro dia. E aí isso faz, né, você mudar um pouco estrategicamente. Né? Eu tenho a história do pesto, que em 2018 eu coloquei... Desculpa, vou voltar. Em 2016 chegou no 5º, 6º dia, eu chegava no lugar, tinha de tudo e era gostoso.
Só que eu não aguentava mais comer a mesma coisa. O macarrão era o mesmo, a torta era a mesma. E aí eu falei, eu sofri, porque se a gente não come, como é que o carro anda, né? Se a gente não tem gasolina. Daí em 2018 eu falei, o que eu gosto de comer? Eu falei, gosto de comer pesto, eu adoro pesto. Falei, fui no mercado, comprei um pote de pesto, coloquei na mochila, no drop bag. Então a minha rotina era chegar numa base de vida, comer o que tinha para comer, o que eu tinha vontade de comer, e aí depois eu ia lá, pegava um prato com umas fatias de pão, abria meu pote de pesto, e aí era a hora do meu prazer mesmo, né? De comer algo diferente e comia pesto. Aí um cara falou, acho que era um americano, não acredito que você tem pesto. Aí eu falei pra ele, nada que 50 euros não pague. Daí ele compartilhou ali com o pouco, porque era uma coisa que eu precisava comer e me manter motivado. E em prova longa é isso, né? Tudo é feito pra te jogar pra baixo. Em algum momento você precisa criar estratégia pra te jogar pra cima. E comer é uma das coisas que a gente pode fazer. Eu chamo isso, conversei com o Milani semana passada, de auto-coach. Eu crio essas estratégias até com comida em relação da prova longa, eu coloco na minha mochila e vou ali fazendo esse auto-coach e falo, cara, se você chegar a tal ponto, em tanto tempo, tem uma barra de chocolate nessa mochila aqui para você. Então esse auto-coach, criar essas estratégias, esses gatilhos positivos, né, é muito importante. Togumi, a gente ficou falando da sua prova, porque essa prova, além de ter rendido um belo filme, um belo documentário, né, tá disponível no YouTube, quem quiser assistir, também rendeu um livro. Eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre o filme, ele foi até indicado, né? Eu tinha coisas de ego, né, Buzulu? Eu via o Rock Spirit lá da Go Outside, aquele festival de cinema que sempre tem em São Paulo e Rio. E eu falei, um dia eu podia ter um filme de trail, colocar um filme lá. Em 2016 eu fui para fazer imagem, para coletar, para tentar fazer o doc e colocar no Rock Spirit. Mas aí eu não consegui coletar imagens, a mínima experiência para isso. No final também perdi até as imagens do celular que eu tinha, enfim. Aí 2018 foi mais estruturado, né? Eu consegui um patrocínio da ON, eu tinha uma produtora por trás, o Bob ali da Boca Filmes me brifou do que eu tinha que tentar trazer para ele poder extrair alguma coisa, e aí deu certo. Quer dizer, o Bob teve que tirar um pouco de leite de pedra, porque nas últimas 40 horas eu não queria mais filmar. Caramba. Tava de saco cheio, eu não queria mais filmar. E aí entreguei todo o material. E a sorte que eu tenho, a minha imagem de chegada foi sorte que o Matheus e o Arthur, que eram meus alunos, estavam em em Courmayeur, porque eles participaram do Tot Direct, eles estavam indo embora pro Brasil. E deu tempo deles verem minha chegada, ele filmou de celular. E aí, Bob, tá aqui, ó, o material que eu consegui filmar. E aí eles trabalharam lá um tempo. E aí um dia ele me chama, Togumi, eu preciso de umas fotos suas de quando você era pequena. Eu falei, Bob, o filme não é sobre mim. O filme é sobre o Thor, né? Eu falei, então, mas Togumi, a gente não consegue fechar o filme. Porque você não filmou o final da prova. A gente não consegue finalizar o filme. E aí, estrategicamente, colocou ali. Então, assim, e aí deu sorte, a gente colocou ali no Rock Spirit, foi selecionado entre os filmes pro Rock Spirit. E aí, assim, né, é muito legal você ver uma coisa que você fez numa tela grande, né? Eu nunca tinha imaginado. Porque você vê as outras pessoas olhando e acha legal, e eu não tinha tido essa percepção. Mas você está ali no Vila Lobos e vê o filme ali na telona, você fica bem orgulhoso, assim. E aí a gente mandou também para um festival na Itália no mesmo ano, que foi também selecionado por lá. Então foi uma experiência diferente, assim. Mas méritos ali do Bob, porque era um filme só de primeira pessoa, né? Não tinha alguém lá comigo me filmando, passando. Era tudo com a minha GoPro. Então não é tão simples assim, gerar um bom conteúdo, né? Se vira aí nos 30. Se vira, cara. Esse problema, o meu problema era esse, agora esse é o seu. Muito legal. É bem emocionante o documentário, para quem não assistiu, para quem corre ou para quem não corre, ver ali alguns momentos que você passa durante a prova, bem emocionante mesmo. Na verdade, Togumi, esse reconhecimento através do documentário, do filme, do livro, é por tudo que você representa para o treino nacional. Eu te conheci em 2014 em uma prova em Paranapiacaba,
E de lá para cá, o trail ele cresceu muito. Mas ele cresceu muito porque tem pessoas como você que contribuem demais, que está sempre nos bastidores trabalhando. Eu falo porque eu sei dos seus projetos, sei dos seus trabalhos, sei da sua luta. Eu sei que tem muita gente que reconhece, tem muita gente que critica. E uma das oportunidades, uma pessoa fez uma crítica em relação à seleção brasileira. Eu falei assim, eu não tenho nenhuma crítica. Sabe por quê? Eu não ajudei em nada. Eu acho que a gente só pode ter uma crítica se ela for construtiva, né? Se tiver uma construção dentro daquilo. Se for somente por criticar, melhor não fazer, porque eu conto para as pessoas a história, como começou a situação do trail no Brasil, você na seleção brasileira. Eu falo assim, foi o cara que teve a coragem de ir lá, porque estava lá. Qualquer pessoa poderia ter ido. Então, ter essa iniciativa, a gente precisa entender e reconhecer. E você, sem dúvida, é um dos grandes treinadores do Brasil. Eu posso dizer da América Latina, não vou falar do mundo, mas eu posso falar da América Latina, né? E você contribui demais para a gente. Eu acho que esse reconhecimento, trazer você aqui hoje, é parte de um reconhecimento que você conseguiu caminhar na frente e deixar o barro amassado para a gente um pouco mais tranquilo. Zulu, eu acho que assim, aquela pergunta, por que a gente faz? Porque eu podia não fazer, né? E eu falo, o Ramiro, eu faço a mentoria do Ramiro, e aí o Ramiro é um cara profissional novo, com vontade e tal. E aí eu falo para ele assim, cara, nem tudo que eu faço é estratégico. Tem coisas que eu faço porque eu quero fazer, né? Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não consigo abrir algumas portas por ter feito algumas coisas, mas eu fiz pelo que eu fiz, ponto. Né? Alguém ia fazer, alguém precisa fazer, porque senão nós não somos atletas profissionais do trail, mas nós somos profissionais do trail. O trail é o nosso ganha-pão, né? Então a gente precisa de alguma forma fazer com que o nosso negócio cresça, né? E na minha visão, essa questão de normatização, essa questão de seleção brasileira, de ir aos mundiais, campeonatos estaduais, campeonato brasileiro, a gente ainda não tem um campeonato brasileiro. Hoje é o meu maior objetivo a gente ter um campeonato brasileiro. Segura que é no próximo episódio. Tá terminando esse episódio aqui. Quem tá curioso aí vai ter que assistir o próximo episódio. Nós vamos falar sobre tudo isso, sobre organização, sobre trail no Brasil, no mundo. Nós vamos falar tudo, mas pode continuar. Não, mas a questão das críticas e tal, de trabalho, a gente sempre vai ter, né? E uma vez, eu não é petulância, ou seja lá qual é a palavra, mas assim, eu não fico prestando muita atenção. Eu sei que se eu dormir tranquilo, ok pra mim, né? E uma vez me falaram, pô, Togumi, as pessoas falam isso, mas elas não sabem de tudo. Elas não podem falar isso. E aí eu respondi assim, então, elas falam isso por não saber de tudo. Então assim, não tem por que eu ficar bravo com alguém por uma opinião, porque aquela opinião é baseada em coisas por ela não saber de tudo. Eu ficaria bravo se ela soubesse de tudo e mantivesse aquela opinião. Verdade. Então, é isso. A gente não sabe, muitos não sabem dos bastidores, né? Infelizmente, coleção mundial, às vezes que eu tive que convocar, eu deixo mais pessoas chateadas do que felizes. Você é o Tite. É isso, né? Assim, às vezes que eu tive essa responsabilidade, são poucas pessoas que eu deixo feliz. A grande maioria eu deixo chateada. E é o lugar onde muitos gostariam de estar, né? Então, assim, eu acho que o trail é um esporte que eu aprendi a gostar, porque eu não sou do outdoor, né? Por exemplo, eu não tenho o histórico do atletismo que você tem, né? Dentro do atletismo. Eu não tenho a minha origem dentro do atletismo, de pista, de rua, como você, o Zé, o Iasa tem. Eu vim da corrida, eu era um cara do triatlon que resolveu ter uma assessoria, me encontrei na corrida, gostei do trail. Então, a minha história não é da raiz ali do atletismo mesmo. Mas é um esporte que eu gostei. Então, assim, eu vejo que o mercado, a gente precisa fazer o trail crescer. Porque vai ser bom para os organizadores, vai ser bom para nós treinadores, para os profissionais que trabalham com o trail e, no final, para os próprios atletas, para aquele consumidor final. Porque vai ter mais evento, vai ter melhores treinadores, vai ter melhores fisioterapeutas, melhores psicólogos e assim por diante. Então,
O que me move é isso, né? É isso, é tentar fazer o negócio crescer e ficar melhor para todo mundo. É isso. Segura aí. Nós iremos falar isso no próximo episódio. Tá? Eu preciso aqui fazer um agradecimento aos nossos apoiadores. Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. 2R ar-condicionado. Para a sua empresa ou para a sua casa, ar-condicionado é com a 2R. LA Studio. Você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de pontos de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanha nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse lá www.focoradical.com.br. Pessoal, muito obrigado aí por ter nos acompanhado nesse episódio. Foi muito bacana. E tem o próximo. Corre pro próximo que vai ter tudo lá. Na medida do possível, porque eu vou ter que trazer esse homem aqui pelo menos mais umas 5 vezes, né? Pra gente poder falar sobre o treino nacional. Togumi, por enquanto, muito obrigado e até já. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau.